Bom dia a todos, muito bom dia. Vamos a mais uma videoaula. Agora vamos iniciar uma revista nova. Vamos estudar a revista Maturidade Cristã das Missões Nacionais, né? E hoje nós vamos ver a lição número 1, que vai falar o discípulo e o estudo da Bíblia. Muito linda essa lição, né? Como todas as que temos estudado. E o nosso texto base da lição de hoje se encontra em Salmos 119, verso 8. Eu vou ler. Abra os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Lindo, o salmista falou, e é verdade. Oremos, né? Vamos pedir então a direção do Espírito Santo de Deus, né? Paizinho, muito obrigada. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor, porque não existe outro Deus ao qual queremos servir, Pai. Tu és único, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ó Pai, o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas e nos formou à sua imagem e semelhança. Por isso, Senhor, eu venho te pedir a tua bênção, que tu estejas aqui, sejas tu a ministrar essa lição maravilhosa que nós vamos ver da relação do discípulo com a Bíblia, com o estudo da Bíblia. Ó Pai, usa-me como um instrumento em tuas mãos, abençoa cada ouvinte, a oração que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, agora vamos conhecer os propósitos da lição dadas até pelo autor da revista. O primeiro propósito, ao final do estudo, né, devemos adquirir para a nossa vida conhecimentos práticos da palavra de Deus. O segundo propósito, estudar sistematicamente, sozinho, a palavra de Deus, separando diariamente um tempo para a sua leitura e meditação. Terceiro propósito, ao final do estudo, o aluno deverá assumir o compromisso de ler anualmente toda a Bíblia. E o quarto objetivo é, ao final também desse estudo maravilhoso, o aluno deverá interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios ao viver diário, compartilhando-os com os outros, né? Compartilhando esses princípios eternos com as outras pessoas. E, finalmente, o último propósito do estudo da lição. Ao final, o aluno deverá identificar no texto bíblico a mensagem de Deus para o momento presente, uma ordem ou mandamento mesmo, uma advertência, uma promessa ou um princípio eterno. Aleluia, glórias a Deus. Vamos iniciar. Eu vou iniciar esse assunto, como eu disse, muito bom, né? E com uma perguntinha. Eu vou perguntar o seguinte: você maneja bem a Bíblia? Hã? Vejamos o que Timóteo escreve em sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 15. Ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aleluia! Que possamos nos apresentar diante de Deus dessa forma, sempre aprovados, né? E nunca nos envergonhando nem diante dele, nem diante dos homens. Por quê? Porque nós, com certeza, iremos manejar, né, a Bíblia corretamente. Todo discípulo, reparem bem, todo discípulo de Cristo, ele tem assim o desejo, né? Ele tem a sede de conhecer
o seu mestre, o seu Senhor Jesus, e assim conhecer também seus ensinamentos, seus princípios eternos, né? Todos esses princípios que ele deixou para nós, suas leis, mandamentos, seus milagres, enfim, suas palavras reveladas. Em suma, o discípulo quer conhecer o ministério terreno, né? Que Jesus exerceu, que ele cumpriu aqui na terra. Não é verdade? Todo discípulo deseja e almeja isso. Através da autoridade e poder de Jesus, suas palavras promovem curas, restauração, salvação, reconciliação com Deus, proporcionando assim ao homem, à pessoa, sabedoria, paz, perdão, esperança, fé, que mais? Amor ao próximo, humildade, né? E as doutrinas que ele deixou para nós, né? Essas doutrinas, elas têm um poder todo especial de mudar a vida do cristão, pois o cristão, o homem, passa a buscar conhecer e fazer, não só conhecer, mas também fazer a vontade de Deus, né? Cada dia mais. Para quê? Que ele quer conhecer e buscar fazer a vontade, para aplicá-la em sua vida, para se parecer cada vez mais com o seu mestre, na certeza que ele tem sempre o melhor para ele. Ele tem sempre o melhor para todos nós, né? Mas para isso tudo acontecer, faz-se necessário o quê? A leitura da Bíblia Sagrada, né? Com devido estudo e meditação, diria, constante da palavra de Deus, e não só estudar, e também a aplicação prática dessa palavra, onde o discípulo, diria, será sempre confrontado, né, com a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que a gente tem, né? Sempre. Bom, estamos falando da Bíblia. Eu poderia mostrar uma Bíblia. Todo mundo conhece uma Bíblia, todos têm uma Bíblia. E quando a gente fala da Bíblia, a gente lembra que ela é uma verdadeira biblioteca. Ela não é verdade? Sim, porque ela é composta, sabe de quantos livros? 66 livros. Só no Antigo Testamento são 39 livros. E no Novo, 27 livros. É uma biblioteca incrível. Ela foi escrita por 40 homens, todos esses homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, durante um período bem longo, de 1.600 anos. É isso mesmo que vocês ouviram. 40 homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia durante um período de 1.600 anos, ou seja, escrita em épocas diferentes, bastante espaçadas. E, no entanto, não há contradições, pelo menos da parte de Deus, não há, né? E toda a sua leitura é o quê? Harmoniosa. Também pudera, né? Nós sabemos que existe naquela Bíblia a unção do Espírito Santo, né? Que está presente, permeia cada página da Bíblia que a gente vai abrindo e vai lendo. Então, essa leitura, ela vai nos conduzir, eu acho que essa é a palavra certa, a reflexões impactantes, né?
E que essas reflexões também nos confrontará. Tudo aquilo que a gente está lendo da parte de Deus irá também nos confrontar o tempo todo, através daquelas palavras que são vivas, né? A Bíblia, ela é um livro vivo, não de palavras e letras mortas, não. Deus está presente e nos dá sempre o discernimento, né? A compreensão. São palavras sagradas, né? Palavras vindas do próprio Deus, né? E também, portanto, inspiradas pelo Espírito Santo, inspiradas por Ele, né? Ok, ok. Vocês sabem que a Bíblia, ela foi publicada em mais de 160 idiomas? Ela foi. Assim, ela é o livro mais lido do mundo e também o mais importante. Por quê? Ele é o mais importante de todos, porque do início, desde o início até o fim do livro, ou seja, desde Gênesis e Apocalipse, ele foi inspirado por Deus. Aleluia! Gente, como discípulo que somos, né? Porque eu acredito que você seja também, como discípulo de Jesus Cristo que somos, devemos ter um especial interesse, né? Em ler a Bíblia, em querer conhecer a palavra de Deus, porque assim estaremos conhecendo o próprio Deus, tudo aquilo que ele fez e deixou para nós. Assim, a sua leitura, ela deve ser o quê? Diária. É ou não é? Ela deve ser diária porque ela é o nosso alimento espiritual, assim como diariamente nos alimentamos do pão, do alimento para o corpo. Nós também devemos nos alimentar diariamente, né? Espiritualmente falando com a palavra de Deus. Bom, vocês sabiam que afinal essa palavra, essa relação com a palavra de Deus determinará o sucesso ou o fracasso da vida cristã? Sabiam disso? Claro, pois somos o quê? Não falei? Confrontados, não somos a todo instante, hein? Com a vontade de Deus para a nossa vida, né? Nós somos confrontados e isso gera um impacto em nós. E somos confrontados e isso tudo é demonstrado muito pelos ensinos, pelos princípios eternos, né? De Deus, revelados em sua palavra, né? E é prazerosa a leitura da Bíblia, deve ser assim. A Bíblia é para o discípulo a sua fonte de inspiração, é ou não é? Ela é, vamos dizer, a sua bússola, né? Que irá orientá-lo em tudo, irá norteá-lo, né? E afinal, a Bíblia não expressa, ela não é, melhor falando, a revelação expressa da vontade de Deus para nós? Sim. Então, ela é prazerosa a gente saber o que Deus está querendo nos revelar naquele dia, né? Mas para o estudo da Bíblia, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, ela tem se utilizado, digamos, de um método de ensino chamado método indutivo e recomenda a aplicação desse método para todos os estudos bíblicos. Recomenda. Em que consiste esse método? Vamos ver agora? Em observar com atenção o texto bíblico para interpretá-lo corretamente com a ajuda do Espírito Santo e só após, formular os princípios bíblicos, ok? Isso vai exigir algo de nós. Isso exigirá de nós a observação dos fatos, onde identificaremos os personagens envolvidos naquele relato bíblico, tudo relacionado ao fato, de que se trata, onde ocorreu, como, quando, por quê, coisas desse tipo.
Sempre nós devemos fazer uma coisa, sempre anotando as nossas descobertas para chegarmos à correta interpretação do texto bíblico. Só assim iremos compreender o que Deus está nos falando ou querendo mesmo nos revelar, nos transmitir através da sua palavra. Glória a Deus! Para uma melhor interpretação do texto bíblico, é válido considerar o escritor, quando, para quem o escreveu, detalhes, né? Em quais circunstâncias foi escrito o texto, né? De onde foi escrito e quais eram os costumes ali da época em que foi escrito o texto. Nós sabemos que também a palavra de Deus, ela não perde a validade, mas é bom para entendermos, nós nos situarmos direitinho também no contexto, né? Saber o que está se tratando o fato, de que está se tratando aquele fato. Ainda podemos nos utilizar de outras ferramentas para esse fim. Que ferramentas são essas? O dicionário bíblico, olha como é válido, né? Todo mundo tem, quem não tem pode pegar no Google, a chave bíblica, né? A chave bíblica, os comentários bíblicos. O que mais que nós podemos? As bíblias de estudo, né, que estão aí para nos ajudar, auxiliar. As enciclopédias bíblicas, os mapas, as linhas do tempo, tudo isso são ferramentas que podemos nos utilizar no momento do nosso estudo bíblico. Agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, eu queria que vocês prestassem a máxima atenção, porque outra questão a considerar é o estudo gramatical do texto, mas nós em si, leitores, não vamos nos preocupar com isso, e sim aqueles que fazem a revisão, né? A atualização da Bíblia. Eles estão preocupados com o estudo gramatical do texto, e eu vou explicar direitinho para vocês do que se trata. Pessoas, vejam bem, pessoal, nós temos certeza que a Bíblia, né? Em português, ela é uma tradução do hebraico, aramaico e do grego, não é verdade? Por exemplo, o Antigo Testamento, ele é escrito predominantemente, né, em hebraico, na sua língua original. Só uma pequena parte é escrito em aramaico, ok? No processo de tradução, nem sempre é encontrada a palavra que expressa o real significado da palavra no original. Veja bem, vou lembrar que Deus é infalível, é perfeito, mas o homem falha, né? Então, prestem bem atenção. Como exemplo, vamos citar o seguinte, Números, no capítulo 23, verso 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha a se arrepender. Vou repetir, Deus não é homem que minta, nem filho do homem que venha a se arrepender. Aí a gente abrindo Gênesis 6,6, a gente já encontra na palavra de Deus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Quer dizer, o sentimento de Deus foi de pesar, foi de tristeza, porque aqui está escrito, né? Gênesis 6,6, mas espera aí, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, mas lá em Números 23,19 diz que Deus não é filho do homem para que venha se arrepender. Olha o choque. Bom, vamos ver primeiro Samuel, e existem bastante outras referências. Vamos pegar agora 1 Samuel, no capítulo 15, verso 11, e depois vamos pegar o verso 35. 1 Samuel 15, 11 diz assim: Arrependo-me
de ter posto Saul como rei. A parte inicial diz isso. Deus falando. Mas ele não é filho do homem que não se arrepende. Como é que vai dizer? Arrependo-me de haver posto Saul como rei. E agora vamos ver o que diz 1 Samuel 15:35. Diz assim: e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. E ainda há outras passagens, conforme eu já falei, semelhantes a essas, em que se atribui o arrependimento a Deus no processo de tradução do hebraico para o português, pondo assim em xeque a própria palavra de Deus em Números 23:19, gerando uma, presta atenção, aparente contradição por parte da palavra de Deus. Mas eu repito, Deus é onisciente, ele não se arrepende de nada. Esse é um atributo do homem, não de Deus. Então, indo à raiz do problema, em busca do verbo em hebraico, dessas passagens todas que eu citei, Gênesis 6:6, 1 Samuel, e tem outras passagens. O verbo que foi traduzido pelo homem como arrepender-se, nós vimos que o verbo é o verbo nahan, que está na raiz nifal, significando que o verbo está no passivo, ou seja, ela expressa uma ação concluída onde Deus é o sujeito passivo da ação. Tudo bem até aí? E sabendo-se que a ideia do verbo nahan em hebraico é respirar profundamente, seguido da manifestação física dos sentimentos da pessoa, que na maioria das vezes é tristeza, compaixão, pena, a tradução correta do verbo nahan, quando o sujeito da oração for Deus, será sempre Deus lamentou, deplorou, Deus ficou triste, teve compaixão, mas nunca se arrependeu. Ok? A Bíblia NAA, a Nova Almeida Atualizada de 2017, essa Almeida que nós estamos acostumados e conhecemos muito bem, né? Ela foi atualizada no ano de 2017 da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, já verteu a palavra arrependeu para lamentou ou ficou triste. Glórias a Deus! Oh. Outra Bíblia, a Nova Bíblia Viva, já traz também a correção da tradução. Quem erra quer dizer, não é bem um erro, a luz não vai brilhando mais até ser dia perfeito, e o homem vai vendo que não podia colocar essa palavra quando o sujeito era Deus, porque ia bater de frente com a própria palavra de Deus em Números 23:19. Bom, então, a Nova Bíblia Viva já traz a correção da tradução para ficou triste para esses versículos, glórias a Deus. Igualmente, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas traz a palavra deplorou no lugar de arrependeu-se. Tudo bem? Entendido? Mas quando o sujeito for o homem, pode traduzir como arrependeu-se. Tá entendido? Muito bem. Dando continuidade ao nosso assunto, uma vez feita a interpretação do texto, devemos agora partir para quê? Para a aplicação da mensagem de Deus, entendida por nós e revelada por Deus, né? Porque Deus sempre nos fala, a questão é nós entendermos e ouvirmos a sua voz, né? Entendermos perfeitamente o que ele quer nos falar. E sempre nós devemos nos perguntar a Deus o que ele espera de nós. Se há algum mandamento mesmo de Deus que não estou obedecendo, se há alguma promessa de Deus que eu deva tomar posse, às vezes se há alguma advertência
advertência de Deus que eu deva observar. Se tenho eu acatado as leis de Deus para a minha vida, seus preceitos, ensinamentos, ou simplesmente se as tenho negligenciado. Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, nos dará o discernimento espiritual necessário para entendermos sempre as verdades dele, as verdades de Deus, aquilo que ele está nos falando para as nossas vidas, se há inclusive algum pecado não confessado da nossa parte, que eu deva abandonar, que nós devemos abandonar, para que eu possa, me aproximar do Senhor, uma vez que o pecado faz a divisão entre Deus e o homem. E concluindo, após a realização desse estudo, glória a Deus, desse estudo pessoal da Palavra de Deus, devemos nos perguntar quais as novas decisões e iniciativas que eu tomarei para o meu crescimento e amadurecimento cristão. Nós estamos indo em busca da maturidade cristã. Então, quais são as minhas novas decisões e iniciativas que eu vou me posicionar? E nós devemos fazer esse propósito por escrito e com responsabilidade diante do Senhor e de nós mesmos. Eu gostei muito da sugestão do autor aqui da revistinha, que diz assim: que tal fazer um diário espiritual? Ele chamou assim, diário espiritual. Que tal fazermos um diário espiritual onde possamos anotar tudo o que Deus nos falar a cada dia, a partir do estudo e da meditação constante da sua palavra, contida na Bíblia Sagrada, contida na sã doutrina. Então, meus queridos, fiquem com Deus. Hoje terminamos mais uma videoaula maravilhosa. Eu espero que todos tenham assim aprendido, a como estudar a Bíblia, qual a relação do discípulo com a palavra de Deus. Nós devemos ter um real interesse, e uma sede de querer conhecer esse Deus maravilhoso que nos contempla lá dos altos céus a todo instante, e quer sempre o melhor para cada um de nós e quer se relacionar com a gente, Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Beijos no coração de cada ouvinte, de cada um de vocês.